Todas as organizações hoje estão, de certa forma, no meio de um oceano de informações. É um verdadeiro dilúvio de dados vindo de todos os lados, né? Com certeza. E a grande questão é como navegar nisso sem se afogar. A resposta parece estar em construir a embarcação certa. Exato. E é por isso que, nesta nossa análise, vamos mergulhar em duas das arquiteturas de dados mais importantes e modernas que existem, o Data Lake e o Data Mesh. 2 temas quentíssimos. O nosso objetivo aqui é desvendar o que são, como se comparam e, mais importante, por que surgiram, né? Qual problema cada uma se propõe a resolver. E é fundamental a gente entender que não estamos falando apenas de jargões técnicos para equipes de TI, sabe? Não mesmo. São conceitos que nasceram de dores muito reais das empresas e que impactam diretamente a governança, o business intelligence e, claro, a ciência de dados. E a nossa fonte mostra que isso é muito prático, né? Muito. A prova é que esses temas caem direto em concursos públicos super concorridos no Brasil, tipo TCU, CGU, SERPRO. Isso mostra que dominar esses conceitos é um diferencial valioso no mercado hoje. Ok, então vamos desvendar isso. Começando pelo começo. Antes do Data Lake, o que existia era o Data Warehouse, certo? Isso. Um sistema super organizado, mas também bem rígido. Imagino que com a explosão da internet, redes sociais, sensores, esse modelo começou a ter problemas. Começou a não dar conta. Um dia para todo esse dado novo e, assim, bagunçado, que não cabia nas caixinhas do Warehouse. Exatamente aí que está o ponto de origem. O Data Warehouse é excelente para o que ele se propõe. Dados estruturados, limpinhos, para relatórios gerenciais precisos. Aham. Mas ele não foi feito para lidar com a variedade e o volume do mundo digital moderno. Imagens, vídeos, logs de servidor, posts de redes sociais. Esse tipo de coisa. Esse tipo de dado, que a gente chama de não estruturado ou semi-estruturado, ficava de fora. As empresas ou ignoravam, perdendo insights valiosos, ou gastavam uma fortuna tentando forçá-lo a entrar num formato que não era o dele. Certo. O Data Lake surge como uma resposta direta a essa dor. Então ele é basicamente um grande repositório para jogar tudo lá dentro, sem filtro. A ideia é tipo, guarde agora, pense depois. Essa é uma ótima forma de resumir. O princípio fundamental de um Data Lake é ser um repositório centralizado que armazena dados brutos, no seu formato original. Entendi. Seja um CSV, um JSON, uma foto, um áudio, você armazena como chegou. E isso nos leva a uma de suas características mais revolucionárias, que a fonte destaca bem, o conceito de Schema on Read. Espera um pouco. Esquema na leitura quer dizer que você joga os dados lá dentro, sem ter a menor ideia da estrutura deles ou de como vai usar depois. Isso soa meio caótico. Parece, né? Como que isso funciona na prática sem virar uma bagunça desde o primeiro dia? É uma pergunta pertinente, porque o risco do caos é real, mas a filosofia por trás é a da flexibilidade máxima. Em vez de gastar um tempo enorme limpando e estruturando os dados antes de guardá-los, Como no Data Warehouse. isso, o que a gente chama de schema on write, você inverte a lógica. Você guarda tudo rapidamente e abaixa o custo. Apenas quando um cientista de dados ou um analista precisa daquela informação para um projeto específico, ele vai lá, pega o dado bruto e aplica uma estrutura, um esquema para sua análise pontual. Ah, entendi. Então, a estrutura não é definida para o dado em si, mas para o uso que se vai fazer do dado. Exato. Isso deve dar uma agilidade incrível para equipes de ciência de dados que querem testar hipóteses sem ter que pedir para a equipe de TI modelar um banco de dados inteiro para cada novo projeto. Precisamente, é o playground dos cientistas de dados. A fonte dá um exemplo ótimo. Um órgão público que monitora o meio ambiente. Certo. Eles recebem dados de sensores em rios, relatórios em PDF, planilhas de custos e imagens de satélite. Com o Data Lake, eles armazenam tudo isso em um único lugar. Tudo junto. Um dia, um cientista pode querer cruzar dados de poluição dos sensores com imagens de desmatamento. Em outro dia, um analista pode querer ver a correlação entre os custos das planilhas e os relatórios de fiscalização.
O dado bruto está lá, disponível para múltiplos usos, alguns que a gente nem imaginava quando o dado foi coletado. Essa flexibilidade toda parece boa demais para ser verdade. Qual é o truque? Onde é que essa abordagem costuma falhar? O truque é que a maior força do Data Lake é também a sua maior fraqueza. Essa falta de estrutura na entrada, se não for acompanhada de uma governança muito robusta, de catalogação e de metadados claros, Vira problema. tem um destino quase certo. O Data Lake vira um Data Swamp, um pântano de dados. O pântano de dados, nossa, o nome já diz tudo. E é exatamente o que parece. Um repositório gigantesco, caro de manter, cheio de dados que ninguém sabe o que são, de onde vieram, qual a qualidade ou como usar. A água do lago, que deveria ser cristalina para exploração, fica turva e lamacenta. Eu já vi projetos onde o pântano ficou tão denso que a empresa decidiu jogar tudo fora e começar do zero. Que prejuízo. É o grande fantasma que assombra toda implementação de Data Lake, e a fonte deixa esse alerta muito claro. Ok, então o Data Lake resolveu o problema de armazenamento de dados variados, mas criou um novo problema. Um risco enorme de desorganização e um gargalo humano. Exato. Imagina uma equipe central de dados tentando catalogar e dar sentido a esse lago para uma empresa inteira. A fila de pedidos para eles devia ficar gigantesca. Interminável. Foi essa frustração organizacional que abriu caminho para uma filosofia completamente diferente, certo? Você capturou a essência da evolução. O Data Mesh não nasceu de uma limitação técnica do Data Lake, mas sim de uma dor organizacional profunda. Ah, interessante. O modelo centralizado, com uma única equipe de dados servindo a dezenas de áreas de negócio, simplesmente não escala. As áreas de negócio, como marketing ou finanças, reclamavam: eu conheço meus dados melhor do que ninguém. Por que preciso entrar numa fila de 6 meses com ATI para conseguir um relatório simples? Faz todo sentido. O Data Mesh é uma resposta direta a esse grito por autonomia e agilidade. E a resposta, pelo que entendi da fonte, foi radical. Em vez de centralizar, vamos descentralizar tudo, é isso? Exatamente. O Data Mesh é uma mudança de paradigma. Ele propõe uma arquitetura descentralizada, baseada em 4 princípios fundamentais. O primeiro, e talvez o mais importante, é o da propriedade de dados orientada por domínio. Certo. Que aqueles dados. O time de logística é dono dos dados de logística. O time de RH é dono dos dados de RH. Isso nos leva ao segundo princípio, que a fonte chama de dados como um produto. A ideia é que o time de RH, por exemplo, não é mais só um guardião dos seus próprios dados. Não mesmo. Ele tem a responsabilidade de empacotar esses dados como um produto de alta qualidade para o resto da empresa consumir. Perfeito. E produto aqui é uma palavra-chave. Um bom produto é fácil de encontrar, é confiável, bem documentado, seguro e tem um dono claro que garante sua qualidade. Os dados deixam de ser um subproduto de um processo operacional e se tornam o produto principal daquela equipe para o restante da organização. Espere um pouco. Tratar dados como produto soa ótimo na teoria. Mas isso não coloca uma pressão absurda na equipe de marketing, por exemplo? Coloca. De repente, eles não são só especialistas em campanhas, mas também precisam ser gerentes de produto de dados, com acordos de nível de serviços, SLAs e tudo mais. Isso é realista na prática? É uma pergunta excelente e ela toca no coração do desafio de implementar o Data Mesh. Não é uma mudança trivial, é uma transformação cultural profunda. Imagino. E sim, exige que as equipes de domínio desenvolvam novas habilidades. O especialista em logística precisa entender um pouco sobre qualidade de dados, o de marketing precisa saber como disponibilizar seus dados via uma API, por exemplo. Entendi. Não se espera que eles virem engenheiros de dados, mas sim que assumam a responsabilidade pelo ciclo de vida do seu produto de dados. Certo. E para que essa responsabilidade seja viável, eles não podem depender da TI para cada pequena tarefa. Imagino que precisem de ferramentas para trabalhar de forma autônoma. Exatamente. E esse é o terceiro princípio, a plataforma de dados self-service. A equipe central de TI muda de papel. Em vez de ser a executora de todos os pedidos, ela se torna a construtora de uma plataforma com ferramentas automatizadas e fáceis de usar que permitem que as equipes de domínio
criem, gerenciem e compartilhem seus produtos de dados de forma independente. Entendi. A TI constrói as estradas e fornece os carros, mas cada domínio dirige o seu próprio veículo. Perfeita analogia. Faz sentido. Mas se cada time está dirigindo o seu próprio carro, como isso não vira uma anarquia de dados ainda maior que o pântano do Data Lake? Onde fica o controle de qualidade, a segurança, a padronização para que os dados de um domínio consigam conversar com os de outro? Essa é a preocupação que o quarto princípio resolve. A governança computacional federada. Governança federada. Isso levanta uma questão importante sobre como manter o controle, né? A resposta do Data Mesh não é eliminar a governança, mas reinventá-la. Em vez de um governo central que dita tudo, você cria um comitê federado, com representantes dos domínios e da equipe central. Certo. Esse grupo define as leis federais, padrões globais de segurança, interoperabilidade e qualidade. Mas a execução e a garantia de que essas leis estão sendo cumpridas são distribuídas, são de responsabilidade de cada domínio. E idealmente automatizadas na plataforma, imagino. Exatamente. Idealmente automatizadas dentro da própria plataforma self-service. Entendi. Então a governança não desaparece, ela só muda de endereço. Sai de um escritório central e passa a morar dentro de cada time, seguindo regras comuns. Isso. O exemplo do tribunal na fonte ajuda a clarear isso. O RH produz os dados de servidores como um produto, a área judiciária produz os dados de processos e a TI fornece a plataforma que ambos usam para fazer isso de forma padronizada. É exatamente essa a mudança de papéis. E com isso, claro, a comparação entre as duas abordagens fica muito nítida. Arquitetura, centralizada no Lake, descentralizada no Mesh. Ok. Responsabilidade, equipe central no Lake, times de domínio no Mesh. E a consequência mais importante disso, que a fonte ressalta, é a escalabilidade organizacional. Certo. O gargalo da equipe central no Data Lake limita o crescimento da empresa, enquanto o Data Mesh foi desenhado justamente para permitir que a organização cresça sem que a gestão de dados se torne um freio. Então, a grande questão que fica: uma organização precisa escolher? É um contra o outro? Porque agora que entendi melhor, se o Data Lake é o lugar, a infraestrutura e o Data Mesh é o sistema de organização, quer dizer que eu posso ter um Data Lake organizado como um Data Mesh? Minha cabeça deu uma bugada aqui. Sua intuição está perfeita, e essa é uma das pegadinhas ou erros mais comuns que a fonte aponta. A resposta é um sonoro não. Eles não são inimigos. Ah, que bom! Data Mesh não substitui o Data Lake. Eles resolvem problemas em camadas diferentes e, na prática, frequentemente coexistem. Como que isso funciona? Data Mesh como seu modelo operacional. O Data Lake de RH continua existindo, mas agora ele é visto como um nó na malha, no mesh, e é de propriedade e responsabilidade do time de RH, que o oferece como um produto. Ah, entendi. O Data Lake é o quê, onde o dado está fisicamente, e o Data Mesh é o como ele é organizado, governado e disponibilizado. Isso esclarece muita coisa e me faz pensar em outros erros que as pessoas devem cometer. Por exemplo, alguém pode olhar para a descentralização do Mesh e pensar: ótimo, menos regras, mais liberdade, mas pelo que falamos é exatamente o contrário, não é? É a pegadinha mais perigosa. Achar que Mesh é ausência de governança, quando na verdade ele exige uma governança talvez até mais sofisticada, a federada. Certo. As regras existem e são fortes. O que muda é como elas são aplicadas. Outro erro clássico que a fonte menciona é pensar que Data Mesh é uma tecnologia. Não existe um software Data Mesh que você compra e instala. É uma filosofia. É uma jornada de transformação sociotécnica. Muda a cultura, os processos e a arquitetura. E sobre as boas práticas para evitar esses problemas, a fonte dá alguma dica? Sim, e são bem pragmáticas. Para um Data Lake, a chave para não virar um pântano é investir pesado em catálogo de dados e em metadados. As pessoas precisam saber o que existe lá dentro, quem é o dono, qual a qualidade. Sem isso, já era. Sem isso, é um beco sem saída. Para o Data Mesh, a principal dica é não tentar implementar sem ter um certo nível de maturidade organizacional. E começar pequeno. E, claro, levar a sério o conceito de produto de dados, definindo qualidade e SLAs claros. Senão, a malha se desfaz. Certo.
Acho que conseguimos ter uma visão bem completa. Se fôssemos resumir em uma frase cada um, o Data Lake é um repositório centralizado e flexível para dados brutos, ideal para exploração, mas com o risco de virar um pântano. E o Data Mesh é uma abordagem organizacional descentralizada que visa resolver o problema de escalabilidade humana, distribuindo a responsabilidade pelos dados aos domínios de negócio e tratando-os como produtos sobre uma governança federada. E a ideia mais importante: eles não são excludentes. Um pode ser a base técnica, o outro o modelo operacional. Exato. A decisão sobre qual abordagem usar ou como combiná-las depende totalmente do contexto, do tamanho e da maturidade de cada organização. Perfeito. Uma startup provavelmente começa com um data lake simples. Uma corporação global com centenas de produtos pode encontrar no Data Mesh a única saída para não ser sufocada pelo próprio sucesso. Perfeitamente resumido. O contexto organizacional é e sempre será o fator decisivo. Essa análise toda nos levou a pensar em tecnologia, em arquitetura, em organização, mas me deixa com uma reflexão final que vai um pouco além. Manda. A gente falou muito sobre como no Data Mesh os dados se tornam produtos e as equipes de domínio se tornam donas desses produtos. Isso implica, como você disse, que elas precisam desenvolver novas habilidades, não só técnicas, mas de gestão de produto para os seus dados. Sim, uma grande mudança. A minha pergunta final é: como essa mudança de identidade profissional, de ser uma simples guardiã de dados para se tornar uma dona de produto de dados, impacta a cultura e principalmente as pessoas dentro de uma organização? Será que estamos preparados para essa nova forma de pensar o valor do nosso trabalho?